Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina deste trimestre. A lição número 1. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando a iluminação do Espírito Santo para entender a Tua palavra. Responde às orações dos Teus filhos. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos nesse momento. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O Evangelho de Marcos. Desde o início do Evangelho de Marcos, o leitor já sabe quem é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. No entanto, os personagens da história muitas vezes tiveram dificuldades para compreender quem Jesus era realmente. Afinal, qual era a sua missão? Exceto as pessoas possuídas por demônios, sabiam quem era Jesus, porque diziam: bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus, porém, sempre ordenava que as pessoas mantivessem essa informação em segredo. Por que essa ordem de sigilo? Há séculos, os leitores da Bíblia refletem acerca dessa questão, que chegou a receber um nome entre os estudiosos de segredo messiânico. Por que um evangelho diria que devemos ficar calados acerca de quem é Jesus? Ao longo desta jornada pelo Evangelho de Marcos, ficará claro que, nesse livro, há não apenas um segredo, mas também uma revelação surpreendente. Isso pode ser corretamente chamado de o tema do segredo da revelação e percorre todo o Evangelho de Marcos, embora no fim todo o segredo seja revelado de maneira surpreendente, feita por Jesus. Marcos pode ser dividido em duas seções distintas, mais exatamente duas metades. Do capítulo 1 até quase o fim do capítulo 8, o livro trata de uma questão crucial. Quem é Jesus? A resposta é expressa em seus ensinos e milagres. Repetidas vezes, ele é apresentado derrotando o mal, levando a esperança aos oprimidos e ensinando verdades irrefutáveis que atingem o âmago da existência humana. Tudo isso diz ao leitor em alto e bom som que ele, Jesus, é o Messias, o Cristo, por quem o povo hebreu esperava há muito tempo. No entanto, é só na metade do livro que alguém que não estava possuído por demônios declarou corretamente quem Jesus era, respondendo assim à pergunta da primeira metade do livro sobre a identidade de Cristo. Essa pessoa que respondeu foi Pedro, que declarou: o Senhor é o Cristo, Marcos 8, 29. A segunda metade do Evangelho, de Marcos 8, 31 até o fim do livro, responde a outra pergunta: para onde Jesus está indo? A resposta é chocante. Ele está se dirigindo à cruz, a forma de morte mais ignominiosa, vergonhosa do mundo dos romanos. Esse era um destino tão inesperado para o Messias que os seus seguidores pensavam que ele derrotaria Roma e estabeleceria Israel como uma nação poderosa. Os confusos discípulos de Jesus não conseguiam compreender o que ele dizia. À medida que o livro avança, eles perguntavam cada vez menos acerca desse tema doloroso, até que finalmente foram reduzidos ao silêncio diante da verdade indesejável. As coisas pareciam cada vez mais sombrias, enquanto Jesus confrontava os líderes religiosos que planejavam a sua morte. Os discípulos que sustentavam a esperança de um reino glorioso na terra ficaram chocados com a prisão de Jesus, o julgamento dele e a crucifixão de Jesus, que desafiaram as suas expectativas. Ao longo de tudo isso, no entanto, Jesus manteve uma mensagem clara e consistente a respeito do seu destino e sobre o que significava o fato de que ele iria morrer e depois ressuscitar. O pão e o cálice da última ceia representariam o seu corpo e o seu sangue, e ele se tornaria o resgate por muitos. Isso não significa que Jesus tenha ido para a cruz
em calma e inabalável confiança. Não. Ali no Getsêmani, ele se debateu com uma decisão e na cruz clamou de maneira aflita: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. O Evangelho de Marcos nos revela as trevas experimentadas por Cristo que foram o preço da nossa salvação. Mas a cruz não foi o fim da jornada. Após a sua ressurreição, ele teve um encontro com seus discípulos na Galileia e, como sabemos, nesse momento teve início a igreja cristã. Essa história extraordinária é contada em estilo rápido e resumido, com poucas observações do evangelista. Ele narrou a história e deixou que as palavras, os atos e as ações falassem por si mesmos sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Aleluia! Queridos, a lição número 1 fala sobre o princípio do Evangelho. O verso áureo, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Quem escreveu o Evangelho de Marcos e por que ele foi escrito? Nenhum dos 4 evangelhos traz o nome do seu autor. Os títulos que aparecem na Bíblia foram acrescentados posteriormente. O texto que mais se aproxima da identificação do autor é o do livro de João, o Evangelho de João, que se refere a ele chamando-o de o discípulo amado. Isso está em João 21, 20 e verso 24. No entanto, desde os tempos mais antigos, cada um dos evangelhos canônicos tem sido associados a um apóstolo, no caso de Mateus e João, ou ao companheiro de um apóstolo. Assim, o evangelho de Lucas está relacionado com Paulo, o evangelho de Marcos está relacionado com Pedro. Embora o autor de Marcos não apresente seu nome no texto, a tradição da Igreja Antiga indica que o autor desse evangelho foi João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé nas suas viagens e mais tarde se associou com Pedro. Iniciaremos o estudo desta semana aprendendo o que as Escrituras relatam acerca de Marcos, incluindo o seu fracasso inicial e a sua restauração posterior. Em seguida, estudaremos a seção de abertura de Marcos, olhando para frente, para onde a história se dirige, e para trás, buscando descobrir por que um missionário fracassado e depois restaurado escreveria este livro. Vamos desvendar as verdades que Deus revelou no Evangelho de Marcos. Na parte de domingo, missionário fracassado. Abra sua Bíblia e vamos ler Atos capítulo 12 e o verso 12. Leia comigo. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e ali eles oravam. Como Marcos é apresentado no livro de Atos 12, verso 12, como o filho de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Queridos, é provável que João Marcos, aparentemente o autor do Evangelho de Marcos, fosse jovem quando ocorreram os eventos registrados em Atos capítulo 12, na década de 40 depois de Cristo. Ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era evidentemente uma abastada apoiadora da igreja e realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos 12. A história da fuga de Pedro, da prisão e os acontecimentos que se seguiram e depois a morte de Herodes estão repletos de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, que chegam a ter certo toque de humor. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, mas sua apresentação nesse ponto do livro prepara o leitor para a sua ligação posterior com Barnabé e Saulo. Vamos ler então agora Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 e os versos 1 até o verso 5. Leia comigo.
E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Eu gosto desta expressão. E disse o Espírito Santo fala, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo convence do pecado, o Espírito Santo pode ser entristecido. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salâmina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. João, o filho de Maria, João Marcos como cooperador. E o verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, esse é o João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé ficaram sozinhos, porque João Marcos voltou para Jerusalém. Atos capítulo 13 descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta do ano 46 depois de Cristo. Marcos não é mencionado até o verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar ou um servo. Nenhuma outra referência é feita ao jovem até o verso 13, em que o breve relato faz a observação de que ele voltou para Jerusalém. Nenhuma razão é dada para essa volta para Jerusalém, e a ausência de qualquer descrição dos seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários, que sem dúvida eram cheios de perigos e desafios. Ellen White, a serva de Deus, indica que Marcos, dominado por medo, por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado aos sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Isso está em Atos dos Apóstolos, página 108. Queridos, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos e então ele desistiu da missão. Você se identifica com essa história de Marcos que desistiu da missão? Você se identifica com essa história por já ter desistido de alguma coisa ou mesmo falhado completamente em uma missão? Ó, meu querido amigo, meu querido irmão, assim como Marcos desistiu, ele falhou, ele voltou atrás. Assim como Jerônimo também, quando viu seu mestre ser sacrificado, Jerônimo também foi consultado por Roma para ver se ele cria da mesma forma como João Hus cria, e Jerônimo também vacilou e voltou atrás. Mas Jerônimo se arrependeu e confirmou a sua fé nos ensinos de João Hus, e ele foi sacrificado também como um herói. Marcos também voltou atrás, mas ele se arrependeu da sua desistência, da sua retirada, do abandono do campo missionário. Ele teve uma segunda chance. Meu querido irmão, Deus é o Deus de segunda e de terceira e de quarta chances. Deus é o Deus que nos ama, que nos chama para a obra missionária e derrama sobre nós o Espírito Santo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, segunda chance, vamos ler agora Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, vamos ver então os versos 36 a 39. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, Paulo e Barnabé,
que se apartaram um do outro. Barnabé levou consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Queridos, aqui temos o relato da contenda ou discussão que existiu entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria dar uma segunda chance para Marcos, enquanto que Paulo estava decidido a não dar uma segunda chance. Eles discutiram e então se separaram na obra missionária. Dali para frente, eles formariam duas duplas. Barnabé seguiu pregando o evangelho juntamente com Marcos, enquanto que Paulo se uniu com Silas. Queridos, o motivo da rejeição de Paulo ao jovem Marcos é apresentado em Atos capítulo 15 e o verso 38, quando diz: mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Marcos tinha se afastado deles, não continuando no ministério. A atitude de Paulo foi compreensível, embora contundente. A vida missionária, especialmente no mundo antigo, era uma vida dura e exigente. Isso nós poderemos ver claramente quando Paulo descreve a sua vida missionária na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ver então os versos 23 a 28. Leia comigo. Veja como Paulo descreve a sua vida missionária. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos dos rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Queridos, Paulo dá uma descrição resumida do que é a vida de um missionário. Ele passou por naufrágio, por perseguições, por apedrejamento. Por isso, meu querido irmão, nós podemos entender por que João Marcos, por que ele desistiu da obra missionária. Ele, como um jovem ainda inexperiente, ele sentiu medo e ele vacilou, voltou atrás. Paulo dependia da ajuda dos seus companheiros para levar o fardo do trabalho e enfrentar os desafios. Em sua perspectiva, alguém que havia desertado tão rapidamente não merecia o lugar na equipe que lutava contra o mal. Barnabé discordou de Paulo. É possível e pode-se discordar um do outro. Nós muitas vezes não concordamos nas ideias, nos planos, nos projetos. Queridos, Paulo e Barnabé discordaram. Barnabé viu potencial em Marcos e não queria deixar o jovem para trás. Surgiu um desentendimento tão profundo entre Paulo e Barnabé acerca de João Marcos que eles acabaram se separando. Paulo escolheu a Silas para seguir com ele, enquanto Barnabé formou uma dupla com Marcos. Atos não explica por que Barnabé escolheu levar Marcos. Esse é o último texto em que os dois aparecem em Atos dos Apóstolos. Mas, curiosamente, não é a última passagem no Novo Testamento em que Marcos é mencionado. Vamos ler também em Colossenses, capítulo 4 e o verso 10. Abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo 4 e o verso 10. Leia comigo. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Aqui em Colossenses 4,10 esclarece. Marcos era sobrinho de Barnabé. Meu querido irmão, a Bíblia também fala em segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4 e o verso 11. Leia comigo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério.
Louvado seja Deus! Paulo se arrependeu da sua atitude de rejeitar Marcos, de não dar uma segunda chance para Marcos. Paulo se arrependeu e aqui ele diz claramente: tome a Marcos e traga-o contigo, porque ele me é muito útil no ministério. Meu querido irmão, a discussão, o desentendimento foi solucionado. Parece ter ocorrido uma profunda transformação em Marcos. Nessas passagens, Paulo indicou o valor que Marcos tinha para ele e para o ministério. Paulo passou a considerar Marcos um dos seus colegas de trabalho e desejava que Timóteo o trouxesse com ele. Pedro também teve um relacionamento próximo com Marcos. As cartas de Paulo e Pedro provavelmente foram escritas no início da década de 60 depois de Cristo, portanto, 15 a 20 anos após a experiência relatada em Atos capítulo 15. Marcos claramente se recuperou do seu fracasso. Aleluia! Quase certamente pela confiança que Barnabé depositou nele. Um amigo seu já falhou e teve uma segunda chance? Queridos, Deus é um Deus de terceira, quarta, quinta chances. Quantas vezes você se arrependeu? Quantas vezes você for a Jesus Cristo e cair aos pés de Jesus Cristo, você será perdoado, você será aceito, você será abraçado. Assim como Barnabé deu uma chance para Marcos, assim como Paulo também se arrependeu da sua primeira decisão e deu novas chances para Marcos e o valorizou e o elogiou, nós deveremos entender que este nosso Deus é o Deus que nos levanta quando caímos e nos dá mais chances. Assim deveremos agir com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos que falham. Muitas vezes os amigos falham e nós deveremos perdoá-los e dar outra chance, reatar a amizade, a reconciliação. Deus nos ensina a dar segunda, terceira, quarta, quinta chances. Misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus nos é nova cada manhã. Aleluia. Na parte de terça-feira, mensageiro. Vamos ler agora Marcos capítulo 1 e os versos 1 até o verso 8. Leia comigo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui Marcos já começa o Evangelho no primeiro verso, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, reconhecendo a divindade de Jesus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com João, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos e comia gafanhoto e mel silvestre. Entenda que a tradução que diz que João Batista comia gafanhoto não é a melhor tradução. A palavra aqui pode ser traduzida também por alfarrobas, alfarrobeira, que é uma semente, é uma planta que tem em abundância na Palestina. É uma árvore que produz vagens e dentro das vagens tem os feijões, as alfarrobas, que hoje é muito vendido e muito conhecido nos Estados Unidos pelo nome de carob. Carob, ou em português nós conhecemos como alfarrobas. João Batista se alimentava de alfarrobas e o mel silvestre e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quem são os personagens desses versos iniciais aqui de Marcos 1, versos 1 até o verso 8? O texto de Marcos menciona três personagens principais. Primeiro, Jesus Cristo.
Ele abre o livro dele no verso 1 falando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, ele fala de Jesus Cristo, ele fala do Deus Pai, subentendido nas palavras de Marcos 1:2, e João Batista, o mensageiro e pregador, que é o tema principal da última sessão dessa passagem. Marcos 1, 2 e 3 contém uma citação do Antigo Testamento que Marcos apresentou para descrever o que aconteceria na história. Essa citação reúne frases de 3 passagens: Êxodo 23, 20, Isaías 40, verso 3 e Malaquias capítulo 3, verso 1. A voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto é João Batista. E aquele que veio após João Batista é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Meu querido irmão, Isaías capítulo 40, verso 3. O texto possui várias ligações com o ministério de João Batista e focaliza o caminho do Senhor. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando numa jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada que levaria Jesus à cruz e à sua morte sacrificial por nós. Contudo, muita coisa deve acontecer antes que ele chegue à cruz. A jornada está apenas começando e Marcos nos contará tudo a respeito dela. Em harmonia com a citação do Antigo Testamento, mencionada em Marcos 1, 2 e 3, João Batista chamava as pessoas ao arrependimento, a se afastarem do pecado e a se voltarem para Deus. Vestido como o antigo profeta Elias, João Batista falou a respeito daquele que viria depois dele e que era mais poderoso do que ele. A declaração de João Batista de que não era digno de desamarrar as correias das sandálias daquele que viria depois dele mostra a visão elevada que ele tinha de Jesus. Ele tinha convicção de que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Esta também era a convicção de Marcos. Meu querido irmão, Jesus é o seu Messias, é o seu Cristo, é o nosso Cristo, é o ungido de Deus, é o Salvador nosso. Aleluia! Na parte de quarta-feira, batismo de Jesus. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 1 e os versos 9 a 13. Quem esteve presente no batismo de Jesus? E o que ocorreu ali? Vamos ler então Marcos capítulo 1, versos 9 até o verso 13. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Nós temos aqui o Pai, Filho e Espírito Santo presentes no batismo do Messias. Meu querido irmão, no tempo de Ário. Ário não cria na revelação bíblica de Pai, Filho e Espírito Santo. E aqueles que discutiam, tinham debates com Ário, eles diziam: Ário, vai lá no Jordão, vá até o Jordão. Você diz que não crê no Pai, Filho e Espírito Santo? Então vá até o Jordão, onde Jesus foi batizado, porque ali a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a família divina, se revelou. Ali estava Jesus Cristo nas águas sendo batizado por João Batista. Uma voz foi ouvida do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Isto é irrefutável, inegável verdade bíblica. Pai, Filho e Espírito Santo. João batizou Jesus no Rio Jordão. Quando Cristo saiu da água, viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Então ouviu a voz de Deus: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. Marcos 1:11. Esses eventos apontam para a importância do batismo de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram presentes, confirmando juntos o início do ministério de Jesus. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Jesus Cristo nasceu gerado pelo Espírito Santo do ventre da Virgem Maria. Mas Jesus Cristo foi batizado pelo Espírito Santo quando ele saiu das águas.
O Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus. Ali foi o batismo do Espírito Santo. Jesus Cristo então foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. A presença do Espírito Santo neste texto ilustra o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. O Senhor já estava iniciando a jornada do seu ministério e imediatamente confrontou Satanás. O conflito é demonstrado pela referência aos 40 dias de tentação, à presença de animais selvagens e aos anjos servindo a Jesus. Uma característica incomum da cena inicial do Evangelho de Marcos é que Jesus é apresentado como um personagem divino e ele também é apresentado como um personagem humano. Eu amo pensar e meditar na natureza divina e humana de Jesus Cristo. 100% Deus, 100% homem. No aspecto da divindade, ele é o Cristo, ele é o Messias, o Senhor que foi anunciado por um mensageiro, que foi João, alguém mais poderoso do que João, e o Filho amado sobre quem o Espírito Santo desceu. Mas, no aspecto da humanidade, vemos que Jesus foi batizado por João e não ao contrário. Foi conduzido pelo Espírito, tentado por Satanás, esteve com os animais selvagens e foi servido pelos anjos. Por que esses contrastes? Eles apontam para a extraordinária realidade de que Jesus é o Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, mas também é um ser humano, nosso irmão, nosso exemplo. Como podemos assimilar completamente essa realidade? Na verdade, não podemos, mas aceitamos com fé e nos maravilhamos com o que essa verdade nos revela a respeito do amor de Deus pela humanidade. Ele enviou seu Filho, Deus Filho, que se tornou homem. Como Deus, ele não poderia morrer, porque Deus é imortal, ele é eterno, incriado, existente por si mesmo. Mas ele assumiu a natureza humana e viveu como homem, e morreu como homem, e ressuscitou. Ele é o nosso Salvador. Embora Jesus fosse Deus, ele é Deus, ele tomou sobre si a nossa humanidade para nos salvar. Tornou-se um de nós. O que isso nos revela sobre o maravilhoso amor de Deus? A dádiva do Deus Pai, dando seu Filho para a raça humana, não foi uma dádiva de 33 anos. Não. Ele fez uma dádiva eterna. Quando Jesus se tornou homem, ele se ligou a você e a mim por laços eternos que jamais se partirão. Jesus Cristo pertence para todo sempre à família humana. Ele se identifica como o segundo Adão, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Evangelho segundo Jesus. Lemos agora Marcos capítulo 1 e o verso 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. João Batista foi preso. É interessante perceber como João desapareceu de cena. Ele saiu para que o Filho de Deus fosse exaltado. João entendeu seu papel de preparar o caminho para o Messias. E ele entendeu seu papel também de desaparecer, sair de cena, para que o Filho de Deus fosse exaltado. Queridos, as palavras de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Estas palavras precisam ser assimiladas por mim e por você, pelos líderes, pelos pastores. Muitas vezes as pessoas sabem entrar em cena, mas não sabem sair de cena. As pessoas sobem ao púlpito e depois não sabem descer do púlpito. Meu querido irmão, João Batista, ele entendeu o chamado de Deus para pregar o evangelho, ser a voz que clamava no deserto, mas ele também entendeu que quando Jesus, o Messias, veio e foi batizado, agora ele, João, deveria se afastar e deixar que todas as atenções fossem para o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. O espírito de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, precisa ser imitado por você e por mim. A igreja viverá em harmonia, em união,
se nós tivermos este espírito de edificação. João Batista edificou a Jesus. E Jesus edificou a João Batista, dizendo que entre os nascidos de mulher, ninguém houve maior do que João Batista. Eles edificaram um ao outro. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido. De que Jesus estava falando quando afirmou, o tempo está cumprido? Está falando de uma profecia, a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. Queridos, Deus deu uma profecia que indicava o momento em que Jesus Cristo seria batizado. A profecia de 70 semanas de Daniel capítulo 9 são 490 anos separados para o povo de Israel. Abra sua Bíblia e vamos ler então Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. A profecia indica claramente que, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, esta ordem foi emitida no ano 457 a.C. 457 a.C. foi o decreto para restaurar, feito por Artaxerxes, rei da Pérsia, até o Messias, ou seja, até o ungido, até o batismo de Jesus, porque Messias quer dizer ungido, e Jesus foi ungido no batismo. Então, queridos, desde o ano 457 até o batismo de Jesus, existiriam 69 semanas, 483 anos. Aqui está a profecia que mostrava o ano exato do batismo do Messias, quando o Filho de Deus seria ungido publicamente pelo Espírito Santo. Isto se cumpriu no batismo de Jesus, porque o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. 483 anos, desde o ano 457 até o ano 27 depois de Cristo. O ano 27 depois de Cristo foi o ano do batismo de Jesus, completando-se 483 anos, às 69 semanas, restando então somente a última semana, a 70ª semana de 7 anos, que foi exatamente do ano 27 até o ano 34. Do ano 27 ao ano 34, Jesus Cristo viveria na terra, exercendo o seu ministério de 3 anos e meio, e então seria morto, e então por mais 3 anos e meio o evangelho seria pregado ao povo de Israel, até o ano 34, quando expiraria o tempo profético de 490 anos separados para os judeus. Por isso a profecia é clara aqui em Daniel 9, verso 26. Depois das 62 semanas, ou seja, 69, porque eram 7 mais 62. Então, depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Está claro que o Messias morreria na última das 70 semanas. E exatamente, Jesus exerceu um ministério profético de 3 anos e meio, começando com seu batismo no ano 27, e ele morreu no ano 31, 3 anos e meio depois. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o verso 27, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. O concerto mencionado aqui, que ele firmaria com muitos, são os 7 anos da última semana. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Exatamente, Jesus, ele morreu exatamente na metade da última semana. A última semana foi do ano 27 ao ano 34. Jesus morreu na metade da última semana profética de Daniel 9. No ano 31 ele morreu. Meu querido irmão, a profecia mostra que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias. Por isso, os judeus
proíbem os membros do judaísmo a estudarem a profecia das 70 semanas em Daniel, porque prova matematicamente que aquele Messias era o verdadeiro Messias. Queridos, Deus o Pai revelou através da profecia o ano do batismo de Jesus, o ano da morte de Jesus Cristo, e mostrou também que no ano 34, com a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e também o ano da conversão de Saulo, que se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, do ano 34 em diante, o evangelho começou a ser pregado para os gentios. E Deus chamou o apóstolo dos gentios. Bendito seja Deus pelas profecias que fortalecem a nossa fé. Qual foi a última vez que você estudou a profecia das 70 semanas? Você se regozija com esta profecia que nos mostra a primeira vinda de Jesus Cristo, seu batismo, sua morte, sua ressurreição? Jesus Cristo foi vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre Satanás. Jesus Cristo subiu ao céu, ele vai voltar. Meu querido irmão, a profecia das 70 semanas, essa profecia é a primeira porção, é a primeira parte da grande e extensa profecia de 2.300 anos. Os 2.300 anos de Daniel 8:14. Esta profecia está dividida em duas partes. A primeira parte de 490 anos separados para o povo de Israel. E depois 1.810 anos que nos levam até o ano 1844. Por que 1844? Ora, queridos, é fácil entender. Se os 490 anos duraram de 457 até o ano 34, se você diminuir de 2.300, você diminuindo 490, você vai ter o resultado restante de 1810. Se você somar ao ano 34 mais 1810 anos, você chega então a 1844. Portanto, queridos, a grande e extensa profecia de 2.300 anos começou em 457, terminou em 1844. E esta profecia é correta, digna de aceitação, verdadeira, e você pode confiar nela. Por quê? Esta última semana, a 70ª semana, mostra exatamente o verdadeiro Messias sendo batizado no ano 27 e morrendo no ano 31. Isso confirma que a profecia é correta. Por isso, em 1844, começou o juízo celestial. O juízo celestial sendo Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Ame a profecia, pregue a profecia. É fascinante perceber que Apocalipse 14, versos 6 e 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Esta é uma profecia que diz respeito aos 2.300 anos de Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário é o juízo celestial. E isso começou em 1844, no final dos 2.300 anos. É fascinante perceber que Apocalipse 14, 6 e 7, a mensagem do primeiro anjo, que fala do juízo celestial, está em forma paralela à mensagem do evangelho que Jesus apresentou em Marcos 1:15, quando ele disse: o tempo está cumprido. O tempo do meu batismo chegou. E o tempo da minha morte está predito também na profecia. Assim como a mensagem de Jesus apresentada em Marcos capítulo 1 estava intimamente ligada às profecias de Daniel no início da proclamação do evangelho, também a mensagem do primeiro anjo, Apocalipse 14, 6 e 7, está ligada à mensagem profética de Daniel no fim da história da terra. Hoje você e eu estamos vivendo no fim da história da terra, no juízo celestial. O juízo celestial começou em 1844 pelos mortos. E quando vai passar para o caso dos vivos? Tão logo a lei dominical, o decreto dominical, seja aprovado no mundo todo, então iniciará o juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo, o derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo, o peneiramento da igreja, a proclamação do alto clamor, sai dela, povo meu, e a conversão de uma grande multidão que vem de Babilônia e se une
aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Bendito seja Deus pela profecia, que nos conduz através do futuro. Deus conhece o futuro e nos revela o futuro através da profecia. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã, para que você se apaixone por Jesus Cristo, para que você se apaixone pelas mensagens de Cristo reveladas aqui no Evangelho de Marcos. Deus o abençoe no estudo da lição do Evangelho de Marcos. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo estudo do Evangelho de Marcos e obrigado pelas revelações proféticas de Daniel. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos, que vivamos na tua presença, ungidos pelo Espírito Santo, anunciando o juízo celestial, anunciando a aproximação rápida do selamento do teu povo. Quando o teu povo será selado pelo selo do Deus vivo, e os ímpios serão selados pelo sinal da besta, e o Senhor vai confirmar o selamento do teu povo pelo derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo. Apressa-te, Jesus Cristo, abrevia o tempo, volte logo, querido Jesus, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.